Então, meu amado irmão, se você está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, pega o seu celular, que agora tem Bíblia no celular, pega o seu tablet e nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó, capítulo 3, versículo 25. E o tema é "E agora?", né? E agora? Quem achou, pega a sua Bíblia aí, Jó, capítulo 3, versículo 25, apenas uma parte do versículo que diz assim: Aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Como o tema é "E agora?", essa palavra, irmão, nos traz uma reflexão, né? E faz uma pergunta: estamos preparados para enfrentar os problemas que não desejamos enfrentar? Os problemas que vêm, ninguém quer passar por problema. Ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer passar por lutas. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, quem quer passar por luta e provação, todo mundo quer pular essa parte. Mas muitas vezes são necessárias em nossa vida e muitas vezes essas provas são transformadoras. Quando lemos essa passagem, Jó falando: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Quem sabe quando Jó, um homem próspero, abençoado, rico, bem quisto na sociedade, um homem que ajudava o próximo, além de ele ter uma boa reputação com os de fora, ele tinha boa reputação diante de Deus, a tal ponto, quando nós conhecemos a palavra de Deus, que o inimigo se apresentou diante do Senhor, e Deus é que questionou e fez uma pergunta para Lúcifer: tu tem visto o meu servo Jó, homem fiel, temente, que se desvia do mal? Deus testificando da reputação de Jó, porque Deus bem conhecia quem ele era, e Deus conhece quem você é. Deus conhece a sua vida, Deus conhece você na sua intimidade. E eu fico perguntando: você está preparado para enfrentar problemas que você não deseja enfrentar? Talvez Jó, ele estava pensando: olha, estou abençoado, estou guardado por Deus, eu estou usufruindo de bens, minha família é uma bênção, minha esposa é uma bênção, e tudo vai bem na minha vida. Mas eu fico pensando: se por acaso eu perder tudo isso? Se isso me faltar, a minha família, os meus bens, os meus amigos, a minha esposa, a riqueza e a minha saúde, talvez ele no seu pensamento, não passou isso no seu coração. Mas isso, infelizmente, acabou acontecendo. Nós sabemos a história, as notícias começaram a chegar, depois que o inimigo falou diante de Deus que Jó só servia a ele por interesse. Ele estava firme com Deus, era fiel a Deus, porque ele era cercado de bens e nada lhe faltava. Porque, irmãos, servir a Deus quando nós temos tudo é fácil, sim. Servir a Deus quando nós temos tudo bem, tudo maravilha, é maravilhoso. Mas o problema é quando nos faltar as coisas. O problema é quando a gente ficar longe, cerceado das coisas que são boas. Aí você fica perguntando: será qual será a minha atitude, a minha posição quando esse dia mal chegar? Faz-me lembrar de mim mesmo, irmãos. Eu começava a ver alguns companheiros, alguns amigos, algumas pessoas passarem por algumas situações e eu mesmo me questionava: será como é que eu vou agir diante da situação que esse meu irmão está vivendo? Como é que eu vou reagir? Parece que Deus ouve, né, irmãos? E a gente acaba passando pela mesma coisa, pelo mesmo desafio, e a gente fica pensando: meu Deus, por que eu perguntei isso? Mas isso é necessário para que nós venhamos ser moldados, sermos forjados diante de Deus. E Jó teve esse pensamento: aquilo que eu mais temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os seus amigos, e agora Jó estava só. E Jó, diz a palavra de Deus, irmãos, que do capítulo 1 ao capítulo 17, Deus ficou em silêncio enquanto Jó passava por todas essas provações.
enquanto ele passava por todas essas privações, ele não ouviu a voz de Deus. Deus não falou com ele. Deus ficou em silêncio. Mal sabia ele que ele estava sendo provado. Mas Deus conhecia a estrutura de Jó. Deus sabia o que ia acontecer na vida daquele homem. Jó, diante de todas essas perdas, ele teve o primeiro desafio, que foi a sua própria esposa, que é a sua companheira, que construiu a família com 10 filhos. Os filhos eram filhos unidos. Quando os filhos morreram, estavam na casa do primogênito, do filho mais velho. Estavam ali, como sempre, festejando, confraternizando. E ele perdeu os filhos juntamente com a esposa. Perdeu tudo. E a Bíblia diz o seguinte, que a mulher de Jó, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essa foi a palavra da mulher dele. E aí, nesse período que ele poderia estar ouvindo a voz de Deus, ele já começa a ouvir uma voz em que a esposa começa a falar. A esposa começa a dizer a sua palavra. Foi a primeira palavra que ele ouviu. E não foi a voz de Deus. Depois apareceram os amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Vieram os 3 amigos sabendo a situação que ele estava passando. E vieram questionar. Começaram a falar. Começaram a querer achar por que Jó estava naquela falta. Por que Jó estava acontecendo aquilo com ele. E as falas dele eram palavras desanimadoras. Eram palavras de reprovação. E Jó, ouvindo tudo isso, ele deu uma fala a respeito dele, como que dizendo: olha, se vocês estivessem no meu lugar, e eu no lugar de vocês, eu agiria diferente. Ele coloca aqui em Jó 16, do versículo 2 ao 7, o seguinte: tenho ouvido muitas coisas como estas. Ouvindo as palavras, os conselhos, as reprimendas, sei lá, muitas coisas eles falaram. E Jó só foi guardando e ouvindo aquelas palavras. E ele diz, Jó 16, do versículo 2 ao 7. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós são consoladores molestos. Quer dizer, a palavra de vocês não me trazem consolo. Só trazem moléstia, sufoco, aperto. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais? Se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, quer dizer, será que eu falaria isso para vocês? Se vocês estivessem no meu lugar? Ou amontoaria palavras contra vós? E menearia contra vós a minha cabeça? Antes, olha o que Jó falou. Antes, vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Jó falou, olha, em vez de falar o que vocês estão falando, se fosse eu no lugar de vocês, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, eu estaria trazendo para vocês uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, para que vocês fiquem de pé. Era essa a palavra de Jó. Se eu falar, aí Jó falava assim, se eu falar, a minha dor não cessa. Quer dizer, não adianta eu reclamar, não vai cessar a minha dor. E calando-me eu, qual é o meu alívio? Eu falando ou não falando, eu estou vivendo a dor. Às vezes acontece conosco, irmãos, e não sabemos como agir diante da dor e do sofrimento. Não sabemos se vamos reclamar ou se vamos ficar em silêncio, porque queremos que alguma coisa venha acontecer, alguma coisa venha vir em nosso favor, e quando estamos em sofrimento e dor, não sabemos nem o que pensar. Jó falava assim, se eu falar, a minha dor não vai cessar. Se eu me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, agora tu tem me esfadigado, tu assolaste toda a minha companhia. Agora a palavra deles não era uma palavra de consolo, era uma palavra de reprimenda. E aquilo só estava aguçando a dor e o sofrimento de Jó. O que ele ouviu e o que ele viu nesse período de silêncio de Deus foi a sua mulher, os seus amigos e agora as pessoas que estavam ao seu redor. Irmão, eu vou ler na íntegra essa palavra,
Porque quando eu vi essa palavra, irmão, eu me coloquei no lugar de Jó. Irmão, é tão bom quando a gente tem amigos, pessoas ao nosso lado, pessoas nos cumprimentando, falando conosco. De repente, diante da situação do aperto, parece que a gente está só. Parece que a gente está abandonado, esquecido. Ninguém liga, ninguém telefona, ninguém manda uma mensagem e a gente fica carente. Eu já passei por um momento assim. O momento que eu mais precisei. Nem meu pastor, nem meu líder de mocidade, nem meus amigos, ninguém me procurou. Me senti só, mas eu fui aos pés daquele que poderia me dar resposta. E quando eu fui para a casa do Senhor, cheguei cedo, ali dobrei os meus joelhos. Deus me visitou de uma forma gloriosa e tremenda, aleluia. E Deus mostrou que Ele estava comigo e está comigo até os dias de hoje, porque Deus, Ele é o fiel companheiro, está conosco todos os dias. Mas Jó estava vivendo essa situação, perdeu tudo, e agora as pessoas que estavam ao seu lado traziam palavras que não consolavam, que não diminuíam o seu sofrimento, mas só aumentavam. E outras coisas que ele começou a ver, em Jó ainda, no capítulo 19, do versículo 13 ao 19, foram momentos amargos com as pessoas que estavam ao seu redor. Olha aqui, irmão. Jó, capítulo 19, versículo 13 ao 19. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Olha, irmãos, as pessoas começaram a se distanciar dele. Até aqueles que conheciam agora faziam como estranhos, não conheciam. Os meus parentes me deixaram, e os meus esquecidos se esqueceram de mim. Aleluia. Os meus domésticos, aquele que trabalhava com ele, e as minhas servas me reputaram como estranho. Os seus empregados, que deu salário para eles, deu emprego para eles, quando ele procurava, eles não fizeram o que não conheciam. Eu vim a ser um estranho aos seus olhos. Imagine, irmão, a gente ser estranho aos nossos próprios amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares. É assim Jó estava, irmãos. Quando eu vi esse relato, eu muito me entristeci, colocando-me no lugar dele. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher. A mulher repudiava até ele falar perto dela. Tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, as crianças, que vou mostrar na frente, que admiravam, agora estavam desprezando. Levantando-me eu, falaram contra mim, talvez apontando, olha, o que esse homem fez de errado. Perdeu os filhos, perdeu seus bens, era um homem muito rico, próspero, agora está cheio de chagas, se coçando com um caco de telha. Que situação, irmão. E ele esperando uma palavra, nesse momento de silêncio de Deus, ele esperando uma palavra, mas reprimendo da esposa, dos amigos, e o desprezo do povo da cidade, que o conhecia, agora estavam colocando como um estranho de lado. Todos os homens da minha confidência me abominam, quer dizer, meus amigos mais próximos estão me abominando. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Imagine, irmão, aquele que você ama ser contra você. Só trazer palavras dizendo que você não vai ser nada, que você não vai conseguir, que você não vai adiante. Que isso que está acontecendo com você é a maldição de Deus. E já não sabia que não era maldição, mas era a aprovação de Deus. Ele passou por esse momento, irmão, desprezo. E ele começou, irmão, aleluia, diante da dor, diante do sofrimento, ele começou a se lembrar, aleluia, do tempo em que ele estava saudável, que os seus filhos estavam à volta da sua mesa, meu Deus, em que ele ajudava os próximos, socorreu muita gente necessitada, defendeu muitos algumas causas, e ele começou a lembrar. Jó, no capítulo 29, versículo 2, ele lembrou no tempo da bênção.
em que ele estava abençoado, em que tudo estava bem. Ah, quem me dera. Jó 29, versículo 2. Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ah, Deus, eu queria voltar para aquele tempo. Agora é só sofrimento, agora é só dor, é só desprezo. Eu não ouço a tua voz, eu só vejo repúdio, palavras que só me colocam para baixo. Ah, Senhor, eu queria voltar ao passado, que tudo estava bem. Aí no versículo 7, mesmo capítulo 29, ele falou, irmão, de um hábito que ele tinha. Depois que ele acabava aquela correria do dia a dia, que ele tinha o seu tempo para poder meditar, para estar a sós com seus pensamentos. Ele diz aqui, quando eu saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Segundo o que diz a Bíblia aqui, irmão, ele pegava a sua cadeirinha, sentava na praça, na entrada da cidade, e quando você olha os relatos, irmãos, as pessoas que olhavam para Jó reverenciavam ele. Diz que até os reis tapavam a boca, tinham preocupação com aquilo que iam falar diante dele, porque era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem temente a Deus. As pessoas eram gratas a ele pelos favores, quem sabe aqueles que receberam favores de Jó, falavam, meu amigo, Deus abençoe. Ele era saudado, irmãos. Ele era respeitado, ele era visto, e ele se lembrou do tempo em que esse respeito havia. Ele sentava na sua cadeirinha, olhava, quem sabe pensando, aquele fulano ali eu ajudei, olha, aquele ciclano também eu ajudei, passou uma situação difícil, aí dizer, glória te dou, Senhor, porque o Senhor me deu condições para ajudar o próximo. Mas agora, irmãos, todos aqueles que admiravam ele, todos aqueles que tinham consideração, simplesmente desprezaram. Jó estava só. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é o teu momento, aleluia. Mas você não está só. As pessoas podem não te ver. As pessoas podem não te ouvir. Podem não se importar em trazer uma palavra para você. Mas nesse silêncio que tu acha que Deus está com silêncio, ele já está agindo ao teu favor. E Jó não sabia disso. Nesse tempo todo, em que havia silêncio de Deus, havia desprezo e palavras contrárias. Aí fica a pergunta. E agora? Agora que eu estou nessa situação, no capítulo 30, versículo 1 diz o seguinte, agora, porém, se riem de mim. Ele virou motivo, irmão, de chacota, de escárnio, de zombaria, perdeu o respeito, e agora ele era motivo de chacota na cidade. Ele não era mais o mesmo, ele lembrava do passado. E diz aqui, no verso 10, do capítulo 30 de Jó, abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Olha, meus irmãos, eles se afastaram dele, até cuspir no rosto. Meu irmão, o desprezo era grande. E aí ele falava, clamo a ti, no versículo 20, do capítulo Jó 30, versículo 20. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Tu está em silêncio, meu Deus. Eu preciso de ti. Eu preciso que tu me ouças. Tu está em silêncio. Mas, irmãos, apesar de tudo isso, Jó, ele tomou algumas posições que, se fôssemos nós, pensaríamos, eu não faria isso. Mas Jó fez. Se olharmos um pouquinho antes, qual foi a atitude de Jó diante de tudo isso? Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 22, quando ele perdeu tudo, ele diz o seguinte, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou à terra e adorou. Jó adorou, irmãos. Será que se nós, diante das perdas, vamos adorar?
Ou vamos reclamar, vamos murmurar, vamos ficar indignados. Ontem passamos por uma situação que me trouxe indignação. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? O corpo começou a doer, situação assim. Mas, irmãos, eu falei uma coisa, eu vou ouvir Deus. Aí eu falava com o companheiro, falou, olha pastor, eu passei por uma indignação. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus, mas aí vem o Senhor e traz um bálsamo para a nossa alma. Aí a gente esquece, aí a gente adora. Jó sentiu tudo isso na pele, irmãos, mas ele adorou. E ele disse ainda, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, sabe de uma coisa? Que tudo que você tem não é teu, é de Deus. Tudo que você tem foi Deus que deu para você. E se houver perda, você vai louvar as perdas? A gente fica alegre por uma casa nova, a gente fica alegre por um carro, pelo filho novo, pelo filho que foi casar, por coisas boas. Mas muitas vezes não nos alegramos diante das perdas. Nós estamos vendo uma época, irmãos, em que está todo mundo preocupado em perder o seu emprego, e com isso perder a dignidade, perder a sua família. Já começa a sofrer por antecipação, como Jó, que pensava, como é que será se eu perder tudo isso? O que eu mais temia me sobreveio. Eu temi isso, isso aconteceu. E tem muita gente que já está sofrendo por antecipação. E agora, se isso acontecer, se o desemprego bater a porta da minha casa, se a enfermidade bater no meu corpo, o que será? Se minha família for afetada, se eu começar a perder as coisas, como é que eu vou agir? Irmãos, Deus mostrou um homem íntegro. Deus mostrou um homem temente, reto, que nem por isso deixou de passar por privações. Mas Jó nos deu uma lição tão grandiosa, que diante das perdas, ele adorou a Deus. Paulo e Silas estavam na prisão. Imagine os presos, irmãos, que estavam ali açoitados, porque era um governo ímpio, duro, sem defesa. Os presos estavam ali, gemendo com as suas dores, e Paulo e Silas também estavam ali, foram açoitados, foram jogados ali com os pés e mãos amarrados. Você imagine a cena, onde há gemido, onde havia dor, começa a se ouvir uma oração, começa a se ouvir um louvor, aleluia. E os presos começam a entender, vou perguntar o que está acontecendo. No lugar de dor e sofrimento, estamos ouvindo adoração, aleluia. Estamos ouvindo louvores, aquele lugar de dor, de gemido, de sofrimento. Eu creio, irmão, que aquele que estava em dor começou a ficar em silêncio, para ouvir a oração, para ouvir a adoração de Paulo e Silas. E eu creio que aquilo começou a trazer conforto ao coração daqueles que ouviam. Adore o Senhor, meus irmãos. Mesmo diante da tempestade, adore o Senhor. Mesmo diante das perdas, adore o Senhor. Não é fácil adorar, mas adore ao Senhor, porque Ele vai receber o teu sacrifício, Ele vai receber a tua adoração, e Ele vai retirar essa amargura dentro da tua alma, e você vai voltar a ter paz. Louvado seja Deus. Jó adorou e não atribuiu nenhuma culpa a Deus. E quando ele estava enfermo, no capítulo 2, versículo 9, a mulher diz, então sua mulher disse, ainda retens a integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele no verso 10 seguinte, porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. E tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A enfermidade veio, mas ele glorificou o Senhor e ficou calado. E diante dos presos, irmãos, os desprezos que nós acabamos de relatar, do povo que agora desprezava, que zombava dele, no capítulo 19, versículo 25, ele diz o seguinte, olha, irmão, diante dos presos, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O meu Deus é vivo, o meu Deus é real, aleluia, Ele é real.
Ainda que ele não ouvia a voz de Deus, ele sabia da realidade de Deus e que Deus estava com ele. Irmãos, às vezes não ouvimos, às vezes não sentimos, mas Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está em nós. No capítulo 23 de Jó, do versículo 3 ao 6. Se eu soubesse onde poderia achar. Ele falava de estar diante de Deus, conversando com o Senhor. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa. Ele falou, se eu pudesse falar com Deus face a face, eu começaria agora a advogar a meu favor. Às vezes, irmãos, a gente quer chegar diante de Deus. Irmãos, nós somos abençoados não é por merecimento. Nós somos abençoados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Se não for a misericórdia do Senhor, irmão, nós já teríamos perecido. Mas ele coloca aqui, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, a minha boca se encheria de argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que eu dissesse. Porventura, segundo a sua grandeza do seu poder, contenderia comigo? Será que Deus ia ser bravo comigo? Será que Deus ia contender comigo? Olha que ele falou, não, Deus não faria isso. Ele antes cuidaria de mim. Se eu pudesse falar com ele e ele me ouvir, eu creio que ele não ia me repreender. Ele ia cuidar de mim. É o que ele mais precisava de cuidado. Talvez você precise de cuidado. Deus, ele cuida de ti. E apesar de todas as provas, irmãos, Jó sabia que tinha um propósito, mesmo que ele não entendesse. No capítulo 23 ainda de Jó, no versículo 10, diz o seguinte: provando-me ele, nessa prova que eu estou, serei como ouro puro. Eu vou sair melhor. A todas as impurezas, irmãos, que quando o ouro é puro, tira todas as impurezas, vai no fogo, na fornalha, derretido, para que possa ficar puro. Ele estava dizendo assim, eu estou na fornalha da prova, mas eu vou sair daqui como ouro puro. Sabe, irmão, que você vai sair melhor do outro lado. Alguns estão aí, irmão, e alheio, mas você, que apesar de muitas coisas que possa estar sofrendo ou virá, você está dizendo, eu sei que vou passar e vou sair daqui melhor. Glória a Deus. E agora, irmãos, diante da palavra de Jó, Deus quebra o silêncio. Deus quebra o silêncio. Irmão, fica atento, porque a qualquer momento Deus vai quebrar o silêncio. E você vai começar a ouvir a voz de Deus. Aleluia! Irmão, é tão bom poder ouvir a voz de Deus. Eu sempre falo das minhas experiências. Eu me lembro que eu passei por um momento difícil da minha vida. E diante da perda que eu passei, eu fiquei indignado. Eu fiquei pensativo. E um dia eu estava na sede, sentei na última galeria, para ninguém me ver. E Deus usou o pregador com a palavra que foi suficiente. Aquela palavra penetrou no meu coração. Foi apenas uma palavra que ele usou. E ela veio como uma flecha no meu coração. Eu entendi, Deus, tu está me moldando. Tu está moldando o meu caráter. Tu está transformando a minha maneira de agir e de ser. Aleluia. Por isso, irmão, que nós temos que parar aqui uma hora. O silêncio de Deus vai ser quebrado por ele. Aleluia. Jó, no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Depois disso, depois de tudo isso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho.
Começou a aparecer um vento, redemoinho, algumas traduções tempestade, e ele começou a olhar para aquilo, e Deus começou a falar no meio do redemoinho. Talvez você possa estar passando pelo redemoinho, por uma tempestade nesse momento, mas olha, agora que Deus vai começar a falar, agora que Deus vai começar a testificar no teu coração. No capítulo 38, Deus começa a mostrar, irmãos, as suas maravilhas. São 4 capítulos que Deus começa a mostrar como Ele governa todas as coisas. Como tudo nos mínimos detalhes que acontecem, foi Deus quem criou, foi Deus quem fez. Nada está fora do seu alcance, nada está fora do seu controle. Ele começou a mostrar como Ele agia. E Deus começa a testificar no teu coração, irmãos. Basta você ficar em silêncio, porque o Senhor vem falar contigo. Aleluia. Depois de tudo isso, irmãos, Jó ouviu a voz de Deus, e nós vamos ouvir essas passagens clássicas do livro de Jó. No capítulo 42, do versículo 1 ao 6, diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, depois que Deus falou com ele começou a falar: bem sei eu, Senhor, que tudo podes. Deus mostrou para ele que ele pode todas as coisas. Até a comida do pardal é Deus que está provendo. Aleluia. As camontesas, Deus proviu o alimento, tudo, até os vermes. Ele estava vendo que Deus estava no controle de tudo. Ele coloca aqui, Jó 42, versículo 1 ao 6. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos ou seus pensamentos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatarei o que não entendia. Por isso que relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás. Agora eu vou ficar calado. Eu comecei a questionar de coisas que eu não conhecia. Mas agora, Senhor, tu vai falar. E eu vou me calar. E eu vou aprender. Aleluia. Aprenda com Deus, irmãos. Esta é uma lição. Toda prova é uma lição. E você vai sair vitorioso do outro lado. Agora, irmão, ele tem uma palavra aqui, irmão, que eu gosto muito, que Jó fala. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó, irmão, talvez conhecia Deus, talvez pela orientação dos seus pais, de ouvir falar, apesar de servir a Deus, sacrificar pelos seus filhos, ser abençoado, mas talvez faltava ainda uma maior profundidade em conhecer a Deus. Irmão, a gente só conhece a Deus na hora da adversidade, sim. Que aí Deus mostra que as pessoas que estão ao seu lado vão muitas vezes te esquecer, vão te abandonar, a situação pode ficar difícil, mas Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Eu só ouvia a ti, Senhor, só conhecia a ti, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu posso contemplar a tua glória, a tua majestade, o teu agir. Agora eu compreendo, Deus, que tudo isso tinha um propósito. Tudo isso, irmão, tem um propósito. Aleluia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus falou com Jó. E Deus falou com os amigos de Jó. Repreendeu os amigos de Jó, porque Deus repudiou as palavras deles. E ele falou assim, ó, Jó vai orar por vocês. Por causa de Jó, vou ter misericórdia de vocês. Aleluia. Você vai orar por ele, Jó. Chegou para eles, eu estou fazer sacrifício. Aí Jó no capítulo 42, do versículo 10 ao 12, já estamos encerrando, irmãos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha, irmãos, você imagina alguém que quer o teu mal e você, ai, como eu vou olhar para a cara dessa pessoa? Muitas vezes fala mal de você, muitas vezes deseja o mal de você, aí você fica indignado
E aí Deus só vira o cativeiro de Jó depois que ele ora pelos seus amigos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Olha, irmãos, agora sim, no passado que ele estava com saudade, lembrando, olha como eu era abençoado. Deus agora falou, agora eu vou dobrar esta bênção. Agora ele vai ter dupla honra. Agora ele vai ser conhecido de uma forma diferente. Alguém vai olhar para ele, meu Deus, esse homem era miserável, mas agora, olha, no passado ele era abençoado, agora ele é muito mais abençoado. Você vai ser muito mais abençoado, irmãos. A tempestade vai passar e você vai glorificar o Senhor do outro lado, porque você vai ser muito mais abençoado. E olha só, irmãos, agora os irmãos, os amigos, as pessoas que os desprezaram, olha só o que Deus faz. Deus vai fazer assim. Vai incomodar as pessoas ao teu respeito, vai começar a sentir incomodação no coração, vai sonhar com você, vai pensar em você e vai pensar que tem que fazer alguma coisa a teu favor. E ele diz aqui, olha, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes conheceram e comeram com ele na sua casa e se condoeram dele. E consolaram acerca do mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha, irmão, o consolo que ele esperava agora veio. Porque Deus agiu na vida dele, na vida dos amigos dele e das pessoas que antes desprezavam. Deus agiu também. Aleluia. E se condoeram dele e consolaram acerca do mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Agora as pessoas estavam trazendo uma palavra de consolo. Agora as pessoas estavam trazendo os bens para ele. E Deus sarou ele das suas feridas. Aleluia. Deus mudou o seu cativeiro. Deus tirou o seu sofrimento. O opróbrio que ele passou já havia se terminado. Agora chegou as bênçãos. Novos filhos, filhas lindas, um lar abençoado. Quem sabe a mulher agora novamente abraçando, dizendo, bem, ainda bem que eu não te larguei. Deus não te largou. Deus não te deixou, ainda bem que tu não me ouviu para amaldiçoar a Deus, ainda bem que você não me ouviu, ainda bem que você não ouviu seus amigos, irmão, ou como eu estou sempre batendo na tecla, ouça a voz de Deus, a palavra final é dele, aleluia, a palavra final é a dele, ele tem a palavra final, ele tem o ponto final para você. Nós louvamos a Deus porque esta palavra falou muito forte ao meu coração. Às vezes olhamos para o nosso sofrimento, mas Deus mostrou um exemplo que todo mundo conhece. Mas muitas vezes esquecemos, porque achamos que o nosso sofrimento é grande, que o nosso sofrimento é maior. Tem gente sofrendo muito mais do que nós. Louvamos a Deus por esta palavra, irmão. Deus falou muito ao meu coração. Me alegrei muito em ouvir esta palavra. Eu estava meditando, eu me deliciava, eu glorificava a Deus. Meu Deus, tu és maravilhoso, tu és tremendo, Senhor, aleluia. Então, meu amado, saiba de uma coisa, o Senhor se importa com você, o Senhor se preocupa com você, o Senhor guarda você, você não está só, nessa batalha você não está só. Deixa de ouvir os maus conselhos, deixa de ouvir as palavras hoje. Estava vendo algumas pessoas de longe mandando mensagem, pastor, nós estamos ouvindo tantas coisas, não sabemos se é verdade ou se não é verdade. E a gente às vezes manda mensagem e fala, irmãos, eu tenho procurado mandar mensagens boas, mensagens que realmente venham trazer consolo. E essa tem que ser a nossa mensagem, irmãos. Para de compartilhar aquilo que não presta. Para de compartilhar aquilo que não convém. Ouça a palavra de Deus e transmita a palavra de Deus. Se você puder compartilhar esse vídeo, que Deus falou comigo, está falando com você, compartilhe, irmão. Passe para mais gente. Tem muita gente aí que está pensando no final difícil. Está olhando, vislumbrando um horizonte, irmão, negro.
Mas mesmo que o horizonte negro possa aparecer lá na frente, você não está só. Aleluia! Você não está só. Você tem um consolador, você tem um amigo, você tem um protetor. Jó, ele passou na prova e talvez o diabo nem olhou mais para a cara de Jó. Passou de lá, eu falei, não posso. Esse aí provou para mim. A pessoa Satanás foi pensando, ele provou para mim que não está servindo a Deus por interesse. Ele está servindo a Deus na bonança e no momento difícil. É como diz o apóstolo Paulo, sei ter em abundância e sei padecer necessidade. Sabemos viver isso, irmãos? Ter tudo e muitas vezes não ter nada. Mas Deus nos deu essa palavra para nos fortalecer mais uma vez, para nós continuarmos, como eu sempre digo para os irmãos, Deus primeiro falou comigo. Deus renovou o meu ânimo, renovou a minha força, porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra que nós ouvimos. Eu quero que Deus, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui agora. Eu sinto a unção de Deus sendo liberado aqui agora. Deus tem feito coisas maravilhosas, mas a gente sente a sua glória, sente a sua presença. Deus agindo de forma gloriosa. Eu quero orar por você aí, Deus vai te visitar. Abra o teu coração, derrama a tua alma diante de Deus. Ele vai transmitir paz a você e segurança. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos. Ó Senhor, porque Tu és fiel. Eu sinto a Tua glória, a Tua presença, o Teu bálsamo me visitando. E eu creio que Tu está visitando aquele que está do outro lado. Meu Deus, seja qual for o momento que ele está passando. Ó Deus, que Tu venha abençoar, que Tu venha glorificar o Teu nome na vida do Teu filho e da Tua filha. Pai, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor possa continuar testificando o teu coração. Que Deus possa estar agindo de forma gloriosa na tua vida. Aleluia. Deus, Ele está conosco, irmãos. É tão bom poder sentir a sua glória. É poder sentir a sua presença. Oh, Shakandaramanabashaya. Deus é tão bom, irmãos. Muitos lá fora estão começando a perceber isso. Que precisam de Deus. Que precisam da presença de Deus, que precisam do socorro de Deus. Oh, Alabashokandaramanaya. Deus está presente aqui. Deus te abençoe, meus irmãos. Deus abençoe e te guarde de todo mal. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Em nome de Jesus nós agradecemos, meu Pai. Deus abençoe, meus irmãos. Continue orando por nós. Em nome de Jesus.